O governo da Venezuela e do Equador negaram as acusações de que os dois governos teriam ligações diretas com os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. As acusações foram feitas pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Londres. A entidade baseou a análise nos documentos encontrados com um dos líderes da organização colombiana, morto em 2008. Segundo as denúncias, o presidente venezuelano Hugo Chávez teria dado apoio financeiro às FARC. E os guerrilheiros teriam doado dinheiro para a campanha do presidente do Equador, Rafael Correa. Este dossiê do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos aqui em Londres é resultado de 2 anos de análise em cima de documentos capturados quando foi morto um guerrilheiro, um dos líderes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC. Ele foi morto em território do Equador em 2008 e deixou para trás laptops, documentos, arquivos que as autoridades colombianas capturaram, passaram em seguida à Interpol para garantir a veracidade e a autenticidade e depois entregaram ao Instituto, que tem uma reputação internacional de independência, para análise. O relatório entra em detalhes com base na documentação, acusa o presidente Chávez de associação com a FARC, de um acordo para a formação de grupos que poderiam realizar assassinatos políticos na Venezuela. Não há comprovação definitiva de que isso tenha chegado a um fim específico. Em relação ao Equador, há acusações de $400 mil da FARC entregues à campanha presidencial do presidente Rafael Correa. Em relação ao Brasil, há muito material, mas não foi o foco desse relatório específico. Há muita matéria-prima ainda a ser examinada e que provavelmente vai resultar num novo relatório. O pouco de referência que há em Brasil aqui apresenta o país como mais um uso do território brasileiro, já que a FARC se movimentava muito pela América Latina e usava também o Brasil. Mais detalhes sobre as revelações do Instituto sobre esse documento da FARC no Sem Fronteiras desta semana. E o Sem Fronteiras vai ao ar na quinta-feira, 11h30 da noite, aqui na Globo News. Bom, Monforte, esse estudo britânico acabou sendo debatido hoje em Brasília, na visita de uma delegação venezuelana. O negócio foi o seguinte, vamos começar do começo, né? O presidente Hugo Chávez, ele cancelou a vinda ao Brasil por causa de uma lesão. Como nós noticiamos ontem aqui no Jornal das 10, na verdade, um cancelamento providencial, né? Mas o chanceler venezuelano, Nicolás Maduro, veio e foi recebido aqui em Brasília pelo ministro Antônio Patriota. E o que eles falaram? Eles falaram o que a agenda dizia, falaram sobre os acordos bilaterais e possibilidades de investimento entre os dois países. Mas essa agenda comercial acabou ficando em segundo plano porque no meio da reunião veio essa notícia que você deu agora, e o Cílio Bocaneira também complementou, a notícia deste relatório sobre as relações do governo Chávez com as FARC. De acordo com o porta-voz do Itamaraty, Maduro ficou sabendo do estudo por meio de assessores durante o encontro com o ministro das Relações Exteriores brasileiro. Para o chanceler venezuelano, o relatório não condiz com o espírito de cooperação que existe atualmente entre Venezuela e Colômbia. Antônio Patriota concordou com o colega. O que é muito importante sublinhar aqui, e algo que o chanceler Maduro enfatizou, é o novo ambiente de entendimento entre a Colômbia e a Venezuela. De modo que esse clima de entendimento que é muito positivo e que cria aqui as condições para que nós trabalhemos realmente de uma maneira harmoniosa pelo fortalecimento da nossa integração sul-americana. E a gente começa agora com o comentarista Merval Pereira, que está lá no estúdio do Rio de Janeiro. Bom, Merval, essa diplomacia é cheia de dedos, né? Essas notícias que saíram agora não são nenhuma novidade. A gente sabe dessa relação aí meio secreta, meio por debaixo do pano, entre Colômbia, FARC, Venezuela, né, e Equador. O que teria realmente de verdade em tudo isso? A própria resposta dos dois chanceleres quase que confirma, né? Porque eles falam que a nova situação, o importante é ressaltar o novo clima, quer dizer, nenhum deles negou que anteriormente havia essa relação muito íntima entre as FARC e o governo da Venezuela, né? Agora, se mudou, se isso já não é mais verdade, aí o tempo dirá.
Mas o fato concreto é que essa relação promíscua e perigosa existiu claramente. Merval, em mais uma marcha dos prefeitos em Brasília, nós vimos a reportagem há pouco, um dos pleitos importantes era o repasse de royalties para cidades, no caso, que pela legislação vigente não teriam direito. Onde é que vai dar isso? Olha, não tem o menor sentido, é um retorno a um assunto já resolvido. Agora, vai caber à presidente Dilma Rousseff ser tão afirmativa quanto o ex-presidente Lula foi, no sentido de defender os interesses dos estados produtores, como o Rio de Janeiro. Está na mão dela. Em relação ao Código Florestal, seria interessante ouvi-lo sobre um embate que está havendo entre a presidente Dilma e a base aliada, que até aqui estavam em plena sintonia e o rolo compressor estava funcionando plenamente. Não, e é o seguinte, o governo está perdendo para a sua base, porque o relator é o Aldo Rebelo do PCdoB e a maior parte dos ruralistas está na base do governo. Essa é uma luta, essa é uma prova de que a base do governo, quando o seu interesse não coincide com o do governo, não vale para nada. Tem 70% de maioria no Congresso, mas não tem, na verdade não tem. Esse Código Florestal está mostrando claramente que o interesse do governo não coincide com o interesse da sua base conservadora. E isso vai acontecer muitas vezes ainda nesse governo. Obrigado, Merval. Boa noite.